Olá, eu acordei hoje e me lembrei de algo que um professor querido uma vez me falou, na verdade falou para a turma, e que é uma das frases norteadoras da minha vida desde então, juntamente a tantas outras que me salvam quando eu estou precisando de um conselho sábio. A frase que ele disse foi: até para o bem é preciso ter estratégia. E eu venho usando essa frase na minha vida com uma certa recorrência, porque faz-se necessário ter o discernimento de saber quando, como, onde e porquê ter determinadas atitudes, mesmo que sejam atitudes consideradas simples, mas que sejam estrategicamente usadas para o bem. Não que a gente vá viver uma vida manipulada, uma vida de jogo, que tudo precisa ser estratégico, mas que se saiba que a palavra certa na hora errada, ao invés de fazer um bem, pode fazer um mal. A atitude certa no momento errado pode ser um equívoco, pode ter uma interpretação errônea. Então, essa estratégia que o professor disse com tanta sabedoria é ter a inteligência, o discernimento, para poder escolher os melhores momentos, as melhores palavras, para que essas palavras sejam alívio e não fardo, para que as ações sejam frutíferas e não mais um motivo de errar. E diante dessa frase eu me lembrei que em alguns momentos na minha vida, com pessoas queridas, especialmente uma pessoa em específico, muito querida, muito íntima, que vinha conversar comigo, contar, desabafar algumas situações que eu pensava diferente do que essa pessoa pensava, eu via de uma outra forma as atitudes que ela fazia, e eu tinha uma tendência de opinar, de falar o que eu pensava, me posicionando, quando na verdade aquela pessoa só queria ser ouvida, ela só queria ser acolhida, ela não estava querendo alguém que consertasse a vida dela, por mais que o que eu estivesse falando pudesse realmente fazer sentido, por mais que de repente poderia ser útil para ela se ela aplicasse alguma daquelas orientações, eu diria assim, não sei se seria orientações, mas alguma daquelas falas que eu coloquei. Mas aquilo me incomodava porque eu sentia que tinha uma intenção boa, que eu falava, mas que não era devidamente acolhido. E pelo outro lado, essa mesma pessoa, inclusive, já sinalizou isso para mim, que não se sentia também acolhida na sua dor, na sua fala, porque, como eu já havia dito, ela não queria ninguém para opinar ou falar, ela só queria alguém que a ouvisse. Então, a fala do professor de que até para fazer o bem é preciso estratégia, inclui situações assim. Por mais bem intencionado que se esteja, há que se pensar se cabe aquela fala, se aquela fala vai encontrar um terreno fértil para frutificar. Há que se pensar se de repente o bem naquele momento não é só dar um abraço ou emprestar os ouvidos um pouquinho, ou então é realmente dizer alguma coisa mais
dizer no respeito ao tempo do outro, dizer sem imposição. Isso se realmente for cabível e pertinente. Às vezes aquela palavra, se existir alguma abertura, ela pode frutificar não no presente, mas no futuro. Às vezes ela vira uma semente que vai encontrar esse terreno fértil que eu falei em um momento futuro. Ou, se não for o momento correto mesmo, ao invés de ajudar, ela pode endurecer ainda mais, trazer mais resistência, trazer até sofrimento. Então que tenhamos discernimento para poder calar quando for necessário, ouvir sempre e falar quando as nossas palavras realmente forem úteis, possam trazer algo de bom, através da sensatez e do discernimento, ao se dizer, quando se escuta com o coração e quando se fala com amor, querendo o bem real do outro e não apenas dizer o que se pensa. Um abraço a todos, paz e luz hoje e sempre.